igreja. E nesta noite, a nossa oradora será a Bárbara Dalet, a filha do Nilvan Amorim e da nossa irmã Nailda. Vamos ficar de pé, vamos orar por ela, para que Deus possa acalmá-lo, seu coração. De vez em quando a gente pega nesse negócio, a gente fica assim. Mas isso não é nervosismo, é poder que vem do alto. Pai amado, Pai santo, Pai bendito, queremos nesta noite te apresentar a vida da tua filha Bárbara Dalet. Ela será o arauto, o canal a quem vai transmitir a palavra a nós, que estamos sedentos por mais de ti. Senhor, eu sei que ela se preparou, eu sei que ela se dedicou, mas o que nós estamos pedindo agora, Espírito Santo, acalme o coração dela, e que ela possa ser um instrumento, e através da vida dela, Senhor, o Senhor possa tocar no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Bárbara Dalet. Boa noite, a paz do Senhor a todos. Gostaria primeiramente de agradecer pela oportunidade de estar aqui nesta noite, de poder compartilhar com vocês a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração. Bom, sem mais perca de tempo, vamos abrir a Bíblia em João capítulo 1, versículo 12. Quem achar, diga amém, por favor. Então, João capítulo 1, versículo 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Bom, vamos orar mais um pouquinho. Deus, eis-me aqui, Pai, diante de Ti. Pai, nós lemos a Tua palavra e eu peço ao Senhor, Pai, que venha me usar da forma como Tu queres. Que esta palavra, Deus, venha ser como semente, que venha cair em terra boa e que venha germinar, Pai. Contudo, que seja feita a Tua vontade, é o que eu lhe peço, Pai. Amém. Pode sentar. Bom, no princípio, quando Deus criou o homem, Ele fez o homem à sua imagem e à sua semelhança, fazendo então um padrão tal pai e tal filho. Esse padrão, ele foi subvertido, foi corrompido por causa da desobediência de Adão. A imagem de Deus, ela não foi perdida, porém agora o homem tinha uma herança maldita e uma natureza pecaminosa. Cristo, porém, quando ele veio ao mundo, ele veio restabelecer este padrão. Quem viu ao Filho, viu ao Pai. E ele dizia: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Os discípulos de Jesus eram parecidos com ele. E Cristo, ele viveu uma vida para a glória de Deus. Através dos seus ensinamentos, das boas novas, de ensinar o verdadeiro evangelho, ele nos mostrou que sim, é possível viver a prática da palavra. Apesar de que ele era homem, sentiu tudo que a gente sentiu, foi tentado, mas ele provou que sim, era possível praticar a palavra. Quando ele se deu naquela cruz em favor dos nossos pecados, o véu se rasgou, já não há mais separação entre o homem e Deus. O acesso ao Pai, ele é livre. E agora nós temos o direito de ser chamados filhos de Deus. Nós que cremos, que aceitamos a Ele como Salvador, como Filho de Deus, temos o direito de ser chamados filhos. E a nossa herança agora é uma herança eterna, incorruptível e de glória. Bom, mediante tudo isso,
se mediante a nossa fé nós podemos ser chamados de filhos, então o nosso comportamento deve refletir a nossa fé. A identidade de filhos nascidos de Deus, como quem tem o seu DNA. E o maior exemplo que a gente tem como filho de Deus, que assumiu essa identidade com total excelência, foi Cristo. Ele foi o filho amado do Pai, em quem o Pai tem prazer. Mediante isso, eu separei 4 coisas que a gente pode aprender com Cristo sobre ser filho. E a primeira delas é a confiança. A gente tem que confiar no Senhor, que Ele tem que a vontade dEle é boa, perfeita e é agradável. Pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta e não se compadecer do filho que gerou, mas Deus não se esquece de nós. Olhe para os céus, olhe as aves. Elas não semeiam, não colhem e nem armazenam em celeiros. Contudo, todavia, o Senhor as alimenta. Por acaso nós não somos mais importantes do que as aves dos céus? Cristo, no momento de profunda tristeza ali no Getsemane, Ele falou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja a minha vontade, mas seja a sua. Ele confiou no propósito do Pai. Ele sabia que o Pai tinha um propósito que precisava ser cumprido. A gente não está nesse mundo sem propósito, não. Deus tem um propósito para mim, para você, e é para a glória dEle. E esta é a confiança que temos que ter no Senhor, ainda que nos confronte, ainda que não seja a nossa própria vontade. Mas a gente tem que entender que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Bom, a segunda coisa que eu aprendo com Cristo sobre ser filho é honrar a Deus. Um filho, ele é grato. Quando a gente é grato, a gente reconhece o que Cristo tem cuidado de nós e o que Ele tem feito por nós, tem nos dado. Em 1 Tessalonicenses fala assim: deem graças em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. A gratidão, ela nos ajuda a lembrar e a colocar as coisas na perspectiva certa, que é a perspectiva de Deus. Ainda sobre o perdão, ainda sobre a honra. O perdão, ele também honra a Deus, porque Ele perdoou nossos pecados e da mesma forma como Ele nos perdoou, Ele quer que nós perdoamos uns aos outros, porque esta é a vontade dEle. O perdão, ele é um grande testemunho daquilo que há em nós. Seja generoso, seja honesto. O amor, ele é expresso em ações. E a generosidade, ela mostra o amor. Ela mostra o amor às outras pessoas. Sejam honestos, porque Deus ama a verdade e odeia a mentira. Diga a verdade com amor. Viva honestamente, assim Deus se agrada. Ainda que você leve prejuízo, é melhor ser honesto do que desagradar a Deus. Saibam escolher bem as suas palavras, porque a mesma boca que abençoa, ela amaldiçoa, e a mesma boca que glorifica, ela desonra. Cuidado com aquilo que você fala com as pessoas. Não queiram machucar as outras pessoas com as suas palavras. A própria palavra diz para falarmos apenas o que for útil para edificar aos outros, de forma que conceda graça aos que ouvem. Então tome cuidado com aquilo que você fala. Cuidem da sua família. Filhos, honrem os seus pais. Marido, honre a sua esposa, ame-a. Esposa, honre o seu marido. Cuide da sua família, cuide dos seus filhos. Ensina a eles o caminho que deve andar. Ensina a eles a verdade. Cuidar da família é reconhecer o cuidado de Deus com você e que Ele criou a família e quer que ela funcione. Assim, quer comam, quer bebam, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus.
apenas momentos para honrar a Deus, mas viva uma vida que glorifique a Ele. A terceira coisa, e para mim a mais importante que eu aprendi sobre ser filho, é a obediência. Todo bom filho, ele sabe ser obediente ao Pai. E Cristo, ele foi obediente a Deus em tudo. A gente obedece a Deus quando a gente abre mão das nossas próprias vontades. Quando a gente seguimos as suas ordenanças e os seus mandamentos. A obediência, ela atrai muitas coisas boas, inclusive o sucesso. A obediência a Deus, ela nos deixa prudentes e fortes. Ela deixa legado. Ela nos torna diferentes no agir e no ser. E ela atrai bênçãos para a nossa vida. Ao contrário, a desobediência, um exemplo muito conhecido, é a destruição de Israel. A desobediência, ela gera destruição. Bom, a obediência, ela está diretamente relacionada ao amor. Quem ama a Deus, obedece a liderança que Deus colocou sobre a sua vida e principalmente obedece os seus mandamentos. E falando em mandamentos, eu gostaria de focar em 2. São os principais, mas é os mais difíceis de serem seguidos. Que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Tantas vezes nós temos deixado as coisas tomar o lugar de Deus na nossa vida, seja por uma dificuldade, seja o filho, seja o que for. Tanta coisa que a gente deixa tomar o tempo de Deus na nossa vida, quando vai ver a gente está tão longe. Eu gostaria de ler 1 João 4, capítulo 4, a partir do versículo 7. Só esperar colocar ali. 4, a partir do 7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propriação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é aperfeiçoado em nós. Lá no versículo 20 já fala assim: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar ao seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Nós só servimos a Deus na pessoa do próximo. Em todo o seu ministério, Cristo viveu isso e Ele ensinou a seus discípulos a servir uns aos outros. Tanto que Cristo, Ele lavou os pés dos seus discípulos. Um traidor ainda. E Ele lavou o pé dele. Bom, o que eu aprendo com isso é: se eu não amo meu irmão, como eu posso amar a Deus?
Se eu só sirvo se eu só sirvo a Deus na pessoa do meu próximo? Tem hora que dá vergonha dos crentes. Dá vergonha, porque é tanta picuinha, é tanta briga, é tanto, eu não gosto de tal pessoa, eu não vou com a cara de fulano. Não é isso que Deus chamou para fazer, não. Ele mandou você amar. É tanta coisa, tanta briga, tanta picuinha, fofoca. É tanto. Você viu o que aquele irmão fez? Quem é você para estar julgando? Quem fica julgando é o diabo. E ele julga o tempo todo. Aí uma pessoa dessas ainda vem no culto, às vezes nem vem. Aí senta no banco, ora, louva, faz de tudo, mas não se arrepende. Nem pede perdão. Por falar em arrependimento, Deus ama o arrependimento. Não aquele que é por remorso, mas aquele que é do coração. Aquele que você realmente se arrepende e se dobra diante do Senhor. Acaba se tornando uma adoração vazia, sem Deus. Não adianta vir aqui e falar que adora, não. É sepulcro caiado. Tantas vezes nós fazemos nosso irmão de inimigo. A própria palavra diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra principados e é contra potestades. Você tem que lutar contra Satanás. E tantas vezes, por causa do nosso egoísmo, do nosso ego, para agradar nosso próprio eu, pelas nossas próprias vontades, nós temos desprezado, temos rejeitado o irmão. Lá em Filipenses capítulo 2, diz assim, a partir do versículo 3: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma que Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E o que a gente vê nas igrejas hoje? Tanta disputa. É um querendo ser maior que o outro, derrubar o outro, aí vai e faz fofoca do outro para tentar diminuir. E é isso que Deus quer de nós? Está com dificuldade de amar? Pede para Deus. Eu falo por mim mesma. Porque quando Deus começou a falar no meu coração acerca do amor, Ele me levou lá em 1 João. E a primeira coisa que Ele me fez fazer foi orar, pedindo a Ele que me ensinasse a amar, porque eu não sabia. Depois Ele me fez orar para quem eu precisava pedir perdão. Até que eu criei coragem para pedir. Com isso, Deus me fez ver e ouvir coisas que me confrontaram e que me entristeceram, mas nisso eu percebi que o amor dele se aperfeiçoou em mim. Eu gosto de falar de mim porque eu gosto da minha vida como exemplo. Eu não gosto de vir no altar e falar da vida dos outros, eu falo de mim. Mas Ele só trabalhou em mim porque eu decidi obedecer. A obediência ela é uma escolha. Deus só vai trabalhar em você quando você decidir.
Da mesma forma como eu pedi, você também pode pedir. Fala, Senhor, está difícil, me ensina a amar, me ensina a perdoar. Mas, Bárbara, está tão difícil. A pessoa está falando mal de mim. E é tão chata aquela pessoa, é tão difícil de amar ela. Como que eu vou amar? Para Deus não é nada é impossível. O seu papel não é desprezar, o seu papel é amar. Eu não estou falando que você tem que ser super melhor amigo da pessoa, não. Mas você tem que amar ela, agir com ela em amor. Se você vê seu irmão errar, não vai falar mal dele, não. Vai lá e corrige ele. Deus nos amou, entregou o seu Filho por nós. Em João 3,16 fala que nós temos que amar a ponto de dar a vida pelo outro. 1 João 3,16. E a gente tem dado a vida um pelo outro, não tem nem conseguido amar. Mas não é impossível. Mas Deus tem que ver em nós a vontade e o esforço. Nós temos que seguir os mandamentos. Nós temos que se exemplificar em Cristo. Porque se a gente não segue nem se exemplifica o Cristo, nós não estamos assumindo o papel de filhos de Deus, apenas o papel de criatura. Examine-se a si mesmo todos os dias. Não queira vir se examinar só na ceia, não. Tem gente que nem na ceia se examina. Se examina todos os dias para que o poder e o amor dele seja aperfeiçoado em você. Que é isso que ele tem para nós. A quarta coisa que eu aprendo é que todo filho, ele sabe que o pai o aguarda e tem uma herança incorruptível, incontaminável, inacessível e reservada para nós nos céus. O reino de Deus, a salvação. Cristo, ele já conquistou a salvação por nós. Porém, nós temos que tomar posse dela. Quando Cristo se entregou lá naquela cruz em favor de nós, foi pela graça. Foi pela graça, porque ainda que façamos tudo, nós não merecemos nada. Nós não somos merecedores. Mas ainda assim Ele nos deu a graça e nos deu a salvação. E muitas das vezes a gente não toma posse dela. Pelo contrário, nós rejeitamos o sacrifício dele lá naquela cruz. Custou muito caro, foi a preço de sangue a salvação, e muitas das vezes nós rejeitamos ela. Rejeitamos o sacrifício por causa das nossas atitudes, porque não queríamos assumir o nosso papel diante de Deus, que é de filho. Tem tanta gente vivendo como se não houvesse amanhã mais, como se não tivesse nada que esperar, como se Cristo não fosse voltar. Como tanta gente vivendo, não ora, não jejuma, não lê a palavra, não busca. Oração e jejum é para santificação sua, é benefício seu. Além de que tem um poder muito grande contra o inimigo, e muitas vezes nós não fazemos. Tantos benefícios da gente fazer essas coisas, a salvação, a misericórdia, as bênçãos de Deus.
E o principal de tudo, ser conhecidos de Deus. E nós não fazemos. Falar uma coisa. Cristo está voltando. Os sinais estão aí. Tem muita gente morrendo aí fora, sendo decapitado por amor do seu nome, porque não negaram. Por acaso você está preparado para morrer pelo nome de Jesus? Porque está muito longe, não. Você está preparado? Muito triste será quando Cristo vier para algumas pessoas, porque vai chegar diante de Deus e vai falar: mas Jesus, eu dancei, eu louvei, eu fiz isso e daquilo, até profetizei em seu nome. E Deus vai falar assim: afastai de mim, porque eu não te conheço. Fez apenas porque talvez fosse uma moda, porque queria dizer que servia a Cristo, mas não servia verdadeiramente. O coração não estava nele. Cristo, ele vem buscar-nos. E a sua vinda será como ladrão da noite. Estejam preparados, não queiram ser pegos de surpresa. Prepara a igreja para encontrar com o Senhor seu Deus, porque Ele vem para buscar uma igreja pura, uma igreja sem manchas, uma igreja imaculada, sem ruga, uma igreja santa e inculpável. É isso que Ele tem para nós, é esta herança da glória. Sabemos que somos mais que vencedores, porque somos filhos, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Jesus. Esta é a vontade do Pai para nós, que possamos nos exemplificar em Cristo e viver como filhos, verdadeiros filhos. Não aceite apenas ser chamado de filho, mas realmente seja um filho bom, um filho obediente, assim como Cristo foi. E lembrem-se, a verdadeira vitória é a salvação, que é o que Deus tem para nós. Coloque só os seus pés. Bom, eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Se o louvor quiser vir, pode vir. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Talvez você veio, eu não queria nem ouvir uma palavra dessa. Talvez esperasse ouvir uma palavra cheia de bênçãos. Mas eu orei pedindo a Deus que viesse apenas quem Ele permitisse e precisasse ouvir essa palavra. Então, se você está aqui nessa noite, é porque você precisa. Essa palavra talvez possa ter te feito refletir. Talvez mostrou algo em você que precisa ser mudado. E eu quero te convidar a estar orando nesta noite, pedindo a Deus que trabalhe em você. Mas peça realmente só aquilo que você quer no seu coração. Não peça só porque eu estou falando aqui no altar. Peça porque você quer ter mudado. Por favor, feche os olhos. Comece a orar. Peça a Deus esta noite que te ensine a perdoar, que te ensine a amar. Coloque os seus problemas, as suas dificuldades perante o Senhor, porque Ele é capaz de supri-las. Talvez você esteja com tanta coisa precisando de cura. Peça a Deus cura. Mas
coloco, Pai, a vida de cada um aqui nesta noite em Tuas mãos, Deus. Deus, que a Tua glória esteja sobre nós esta noite. E eu peço em favor, Pai, daqueles que realmente querem mudanças. Primeiramente, eu quero Te agradecer, Pai. Que nós possamos sair daqui mais confiantes no Senhor. E menos de mim. Que o Senhor possa ter liberdade em nossas vidas para estar trabalhando. Eu peço ao Senhor, Pai, que venha nos ensinar a sermos melhores todos os